Olá, meu querido aluno da disciplina de Teoria de Jogos, aqui é a professora Indiara. Vamos dar continuidade na análise dos jogos simultâneos, na análise, na aplicação. Então, esse nosso encontro vai se ocupar de analisar e avaliar os modelos de estratégia dominantes e dominadas, dentro da perspectiva dos jogos simultâneos, ou seja, aquela situação de interação estratégica onde ambos os jogadores estão tomando decisão ao mesmo tempo. Então, conforme nós havíamos combinado, essa semana nós vamos focar na aplicação dos exercícios. Então, vamos atuar na nossa análise, vamos focar a nossa análise na eliminação de estratégias estritamente dominadas. Então, um jogo é dito com informação completa quando todos os jogadores, quando as recompensas dos jogadores são de conhecimento comum. Então, a gente tem que considerar que são jogos onde os jogadores estão em situação de interação estratégica, tomando decisão ao mesmo tempo, ou seja, eles têm que se decidir juntos e todos os jogadores têm a mesma informação, uma informação de uso comum, que é uma informação chave na apresentação da situação que a gente vai analisar. Então, mas por que é importante definir as recompensas que os jogadores que sejam de conhecimento comum? Porque ao estudar os jogos simultâneos, nosso interesse será determinar a combinação estratégica, a combinação de estratégia cujos jogadores possam adotar. Isso é, quais são suas ações e as consequências que essas ações terão para os jogadores, desde que sejam racionalmente. Então, nosso objetivo aqui é entender o processo de tomada de decisão por meio de representação da teoria dos jogos e entender como essas ações impactam no outro tomador de decisão. Então, para que a gente desenvolva esse estudo da eliminação de estratégias estritamente dominadas, nós vamos usar uma situação prática. A situação que nós vamos analisar é de uma empresa de sabão em pó que tem que decidir se lança ou não uma marca biodegradável. Para quê? Para competir com o produto biodegradável de sua concorrente, que é a empresa Bonito. Essa última, por sua vez, tem que decidir se aumenta ou não os gastos em propaganda. Então, vejam a situação. Eu tenho uma empresa decidindo se lança ou não lança um produto. Frente a essa possibilidade de lançamento, eu tenho uma outra empresa que já está no mercado que precisa pensar, bom, está vindo um novo produto concorrer com o meu. Será que eu devo aumentar ou não o meu investimento em propaganda para competir? Se eu investir mais em propaganda, será que meus resultados vão melhorar frente a esse novo cenário que está se apresentando? Então, vamos analisar essas situações. Não eliminando estratégias estritamente dominantes. É sempre melhor para a empresa limpo lançar seu produto biodegradável. Então, vamos analisar a situação da empresa limpo, cujos resultados estão na linha. Então, ela tem que decidir lançar ou não lançar. Quando a gente olha para o cômputo geral dos resultados que essa empresa teria tomando essa decisão, quais seriam os resultados da empresa limpo? Seria 5 milhões, 2 milhões, 7 milhões e 2 milhões. Então, quando a gente analisa esses dados, a gente consegue identificar que o melhor cenário para essa empresa, ou seja, onde estão os valores que mais chamam a atenção, que são mais altos, é efetivamente lançar o produto. Então, a gente consegue identificar que nesse cenário, nessa representação de jogos, eu tenho uma estratégia dominante. Ou seja, a empresa limpo, lançando seu produto biodegradável, ela vai ter resultados bons. Resultados que, enquanto em comparados com a questão da empresa Bonito, são efetivos. E existe uma estratégia dominante, que é a estratégia de lançar esse produto.
E isso que a gente precisa levar em consideração. Então, o que é uma estratégia dominante? Quando você analisa uma determinada interação estratégica e os resultados de uma tomada de decisão são efetivamente maiores, né? Eles apresentam melhores resultados. Então, essa é a estratégia dominante. Enquanto, para a empresa limpo, a estratégia dominada seria a de não lançar, onde ela tem resultados inferiores. Dando prosseguimento nesse estudo da eliminação interativa de estratégias estritamente dominadas, o método mais simples para se determinar o resultado de um jogo simultâneo é a chamada eliminação interativa de estratégias estritamente dominadas. Para entender melhor esse método, nós vamos analisar uma outra situação prática. A situação da empresa carro novo frente à empresa novo auto. Elas competem no mercado automobilístico, sendo que a empresa carro novo já tem um modelo de utilitário, que é sucesso, enquanto a empresa novo auto ainda não oferece nenhum modelo nesse ramo de utilitários. Então, esse quadro representa os resultados que cada uma das empresas teria. Tanto a novo auto, em se decidir se lança, se importa da matriz ou se não vai competir com a empresa concorrente, e os resultados da carro novo, se lança essa nova versão, se mantém o seu preço ou se reduz. Então, eu tenho essa situação de interação estratégica, onde eu tenho duas empresas que disputam um novo mercado. Uma que tem que decidir se lança e lançar um modelo próprio para competir com a outra concorrente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são eliminar as estratégias que são dominadas. Então, quando a gente analisa esse cômputo de resultados, fica visível a gente perceber que a situação de interação estratégica, onde estão os menores valores, são de não competir com o carro novo e de lançar ou não lançar uma nova versão, ou seja, a linha inferior, onde os pares ordenados estão relacionados, né, no que se refere ao novo auto, de não competir com o carro novo, são os que apresentam os menores resultados, e isso a gente já vai cortar. Então, a gente começa dos menores para chegar nos maiores. Então, esse é o primeiro que a gente vai eliminar. Eliminando essa linha, nós vamos olhar novamente para as informações que terminaram e que permaneceram. Olhando essa nova situação, eu vou novamente procurar qual é a linha ou coluna onde eu tenho os resultados menores. Então, podemos então eliminar a estratégia manter preço. Por quê? Porque elas são onde aparecem os menores resultados, 1 e 1. Ou seja, é um resultado ruim. Então, nessa segunda rodada de eliminação de estratégias estritamente dominantes, eu vou eliminar uma coluna. Primeiro eu eliminei uma linha, agora eu vou eliminar uma coluna. Eliminei a coluna, eu tenho uma terceira rodada, agora com informações que sobraram. Então, eu estou eliminando. Então, agora é fácil observar que, embora a carro novo não possua estratégia estritamente dominada, o mesmo não é verdade na novo auto. Porque eu consigo, mais uma vez, identificar na linha de resultados da novo auto, dois resultados estritamente dominados. E mais uma vez eu consigo eliminar essas informações. E aí o que sobrou? O resultado fica fácil de verificar. Então, considerando apenas a estratégia restante da novo auto, importar da matriz e a estratégia lançar nova versão é estritamente dominada por reduzir o preço para a carro novo. Então, eu consigo entender que a novo auto, ela tem uma estratégia que ela é dominante, né, frente às estratégias da sua concorrente. Então, eu consigo perceber ali que a
estritamente dominada, que está em azul, está relacionada à empresa Novo Alto, enquanto a estratégia dominante está relacionada às colunas da empresa Carro Novo. Então, se você for questionado de qual é a empresa que tem melhores resultados, é a empresa Carro Novo, pois ela tem uma estratégia dominante e teria as melhores recompensas frente à sua concorrente. Então, dentro desse cenário, eu posso afirmar que a estratégia dominante que restou e que é a da nossa análise, efetivamente, a empresa que tem a estratégia dominante é a empresa Carro Novo. E ela tem uma vantagem sobre a empresa concorrente. Então, isso tem que ficar bem claro no estudo de vocês. Então, solucionando um jogo pelo equilíbrio de... Então, aplicando um exemplo, nós vamos solucionar uma situação a partir do equilíbrio de Nash. Então, considerando a seguinte situação estratégica. Uma empresa, na qual chamaremos de entrante potencial, tem que decidir se ela entra ou não no mercado de siderúrgicos aqui no Brasil. E tem uma outra empresa, que é a empresa dominante, que já tem uma parcela desse mercado. O problema é que a entrante deve tomar uma decisão se ela exporta para o mercado brasileiro sem saber se a empresa dominante decidiu investir em expandir a sua capacidade produtiva e tornando viável responder numa possível guerra de preços no caso do aumento da entrada dos produtos. Então, é uma situação de jogos simultâneos, onde uma empresa não sabe qual é a decisão que a outra vai tomar. Então, aqui a gente precisa identificar o quê? Primeiro, vamos identificar quais são as melhores recompensas para a empresa dominante. Investir, exportar em pequena escala e exportar em grande escala, onde ela não perde e ela não ganha. Por outro lado, vamos analisar as melhores recompensas para a empresa entrante potencial. Seria não exportar e exportar em grande escala. Então, percebam que, separando essas informações, eu já consigo visualizar algumas situações. Que eu tenho aqui os resultados das linhas na empresa dominante e das colunas na empresa potencial. E analisando esse cenário que se apresenta, onde que a gente poderia encontrar o que a gente pode chamar de equilíbrio de Nash? Que é a situação onde nós temos uma situação boa para as duas empresas, o equilíbrio de Nash. Essa é a única situação onde eu tenho uma recompensa boa para a empresa dominante e para a empresa potencial. E aqui é o equilíbrio de Nash, é a situação onde eu consigo uma tomada de decisão simultânea, no caso onde um não sabe o que o outro vai responder, ou seja, as empresas estão tomando decisões com um contexto de informação limitada e elas têm que tomar decisão. Então, no caso delas tomarem decisão ao mesmo tempo, uma sem saber a decisão da outra, o melhor cenário para as duas seria a empresa dominante investir e a empresa potencial não exportar, onde elas teriam as melhores recompensas. Então, a gente pode afirmar que a combinação estratégica com maior recompensa para ambos é investe e não exporta. Então, esse é o melhor cenário a partir da teoria, né, da leitura do modelo de jogos pelas recompensas, o equilíbrio de Nash. Então, eu quero lembrar vocês que essa semana estamos resolvendo exercícios e fortalecendo o nosso conhecimento. Lembre-se de participar da nossa aula ao vivo, do fórum e deixar sua dúvida lá na sala do café. A gente se encontra no nosso encontro ao vivo. Muito obrigada e até a próxima.